Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de vídeos sobre elaboração de projetos voltados para matemática e áreas afins. E aqui nós vamos estar dando continuidade à nossa elaboração da aventura de texto interativa, também conhecida como livro-jogo. Atualmente, gente, nós estamos na etapa 4, que é a etapa de implementação da versão em aplicativo. Esse é o vídeo parte 4. Nele nós vamos aprender a configurar os botões e os eventos que ocorrem aí durante a nossa historinha, durante o nosso livro-jogo, certo? Então nós temos aqui, nesta aba, está o livro-jogo completo, né? Nos vídeos passados, né, nós falamos sobre como fazer essa interface aqui, esse layout, né? O nosso joguinho, a gente sabe quando a gente aperta um botão aqui, ó, tutorial, por exemplo, aparece aqui tutorial, e aparece aqui os tópicos 1, 2 e 3 para a gente ler, entender como é que funciona o jogo, o que cada botão faz, esse tipo de coisa. Uma explicação, certo? Claro que no vídeo passado, do protótipo layout, eu separei no código, que é essa aba aqui, ó, só vou compilar ela, certo? Ela aparece a interface aqui. O que você está vendo nessa interface aqui? Esse nome da janela, tem um nomezinho aqui, Aventura Solo, Luz na Escuridão, aperta o tutorial para começar, ele manda você apertar esse botão. Tem aqui escolhas, aqui é um campo onde aparece um texto para o usuário ler, aqui é um campo onde o usuário insere alguma coisa, né? E aqui é um campo onde vai aparecer uma foto. Assim que eu clicar em algum botão, fizer algum evento, vai estar atualizando uma foto para inserir o cara dentro da imagem. Nesse tutorial aqui, né, protótipo, né, layout, não tem nenhuma funcionalidade, nenhum dos botões, exceto o exit que fecha, certo? Claro que o nosso joguinho rodando, né, é diferente. Se eu apertar, por exemplo, tutorial, aparece isso aqui, ó. Uma história interativa, e vai falar o que é uma história interativa, e 2, clicando em inventário, até o momento você não tem nada de útil, ó, atualizou a figura aqui, ó. Clicando em caminho, você tem uma recordação do caminho feito, ó. Aí aparece um monte de plaquinha aqui numa figura, aparece aqui, ó, você está na fase inicial. E por aí vai. Se eu digitar, por exemplo, aqui, ele pede, né, no começo, para ver se você sabe jogar, ó, digite 0-1. Isso aí a gente já falou nos outros vídeos, gente. Eu estou indo um pouco rápido aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque tem bastante informação aqui. Aí depois a gente faz um videozinho, depois dele só jogando, beleza? Então, parece que você entendeu. Digite 0-2 para seguir, para ler a introdução. Então, 0-2. E aí vai. A história vai ocorrendo, né? Depois ele pede para digitar 0-3, ó. Depois de 3 você pode ir para 1, 0-3 pode ir para 1, para 5. Que aí é onde os eventos de fato começam, os eventos da história, os acontecimentos. Aí eu vou digitar 1, de 1 ele manda ir para 3, né? É só ir lendo a historinha, certo? Se você viu os vídeos anteriores, você sabe do que eu estou falando. Se você não viu, veja lá, porque senão você vai ter um vídeo aqui muito desconexo, muito rápido em algumas partes. Então, quando eu aperto 3 aqui e seguir, né, ele vai para o evento 3, né? Então tá aqui o evento 1, ó, aqui o evento 3. O que acontece? Se eu apertar aqui inventário, ó, ele ganhou uma massa, uma armadura de metal, escudo, pergaminho e bússola quebrada. Se eu apertar caminho, o 1 e o 3, que foi o que eu apertei. Anteriormente era o quê? Não tinha nada de útil e ainda estava na fase inicial. Então foi atualizado. Então como é que a gente faz essa configuração, gente? É aí que a gente vai ver nesse vídeo agora. Eu fiz essa aba aqui, protótipo eventos, para eu mexer aqui e não mexer na minha aba principal, que é essa aqui. É uma cópia, exato. Tá certo? Então aqui eu tenho o meu joguinho. Certo? Eu vou compilar a partir desse protótipo eventos aqui. Eu não vou nem botar ela para baixar, porque ela é exatamente essa mesma aqui. Beleza? Então já está aí nos links, né, na descrição dos vídeos anteriores. Então, aqui tem a parte do código, né, completo. Essa parte aqui eu diria que é a parte do layout. Né? Eu até tinha mudado esse nome aqui para layout, né? Depois eu vou até mudar, né? É o layout, é a visão que a pessoa vai ter, né, essa interface, né? E essa interface, ela vem, né, na aula passada nós vimos, ela é bem pequenininha, ó, é só essa parte aqui do código, é responsável por criar essa janela. E eu digo que criar a janela é uma das partes que me deu mais trabalho, né, porque a parte da configuração dos eventos é bem simples, só são ifs, né, digamos assim, só condicionais. Mas as janelas me deu trabalho e eu digo que é uma parte importante, porque você pode configurar uma calculadora, um campo para receber um login, uma senha, né, e quando você apertar um botão, abrir uma janela. Então, assim, você vai precisar de uma interface gráfica, né, em algum momento. Não necessariamente nesse projeto aqui, fazer um livro-jogo. Mas, claro, se você está vendo aqui, você se interessou pela ideia. Só que essa aplicabilidade aqui da parte de implementação em aplicativo, ela é bem geral e você pode aplicar em qualquer outra situação. Eu vou falar um vídeo sobre isso, né, dando umas ideias futuras, né, depois que a gente terminar essas partes aqui de explicação do projeto. Tá certo? Então, voltando aqui para protótipo eventos, já está aqui. Então aqui a gente tem o layout é pequenininho. Aqui em relação ao vídeo, né, se você olhar bem ao vídeo passado de layout, eu acrescentei essa parte de inventário e caminho, são variáveis que eu vou precisar, né? E
E essa parte do while aqui, event, essa primeira linha aqui, ó, essas duas primeiras linhas do while, elas fazem o layout aparecer e ficar lá. Tá certo? Então eu preciso disso aqui, tanto para os eventos que vão se suceder, como para o próprio layout. O layout ele fica carregado lá enquanto, né, eu não apertar o botão exit. Ó. Em while event, né, que é event igual a zero, foi diferente de exit, ele fica o quê? Ele lê a variável evento e pega values igual ao quê? O windows.read, ele lê as coisas, tá certo? Ele lê a janela que foi criada aqui, mas ela não foi carregada, digamos assim. Ela está lá escondida e para você carregar ela, para você poder estar aqui, certo? Também para você poder acessar dados também que serão inseridos pelo usuário, beleza? Então essa partezinha aqui, ó, se você olhar bem, ó, já estava na parte do layout. Porém, a gente precisa dela para as duas partes, tanto para o layout como para os eventos, tá certo? Então, ó, aí vem aqui a primeira coisa, ó, user input values. Né, abre chaves, abre aspas, traço, in, traço, né, fecha aspas e fecha o colchete. Então aqui são as entradas para o jogador, porque tem um certo ponto aqui do joguinho, por exemplo aqui, quando eu digito aqui, ó, aperto o tutorial, que ele me ensina a jogar, ele fala, digite 01. Então esse 01 aqui, quando eu aperto seguir, ela é transformada nessa variável user input. User input recebe esse 0-1. Certo? Então ela recebe o texto que foi digitado lá. Essa coisa aqui, ó, traço, traço, isso aqui é uma formatação para o texto ficar mais ajustado, né? Aí às vezes você pode jogar mais para a esquerda, mais para a direita, centralizado aqui. Isso é um dos formatos. Eu falei no vídeo de layout, aí eu não vou entrar muito em detalhe agora. E aí vem o nosso primeiro evento, que é o seguinte. Não o primeiro evento do jogo, mas o primeiro evento que eu configurei aqui, que é o seguinte. Se user input for a palavra início, né? Então, o evento, a variável evento vai receber 0, event, né, 0. Caminho vai voltar ao que era originalmente, ou seja, uma lista vazia. E inventário vai voltar para uma lista vazia. Porque o que acontece? Nessa historinha, o personagem ele começa sem nenhum item. Né? E os itens serão importantes para a história. Por exemplo, se eu não me engano, um dos itens que é importante para a história é uma tocha. Se ele tem uma tocha em uma certa parte, ele vai para um caminho, se ele não tem, ele tem que ir para outro caminho. E aí eu não vou dar spoiler, né, para não mostrar isso. Então, esse item tocha, ele vai cair dentro dessa variável inventário aqui. Tá certo? Assim como o caminho, quando você digita lá 1, depois digita 3, depois digita outro valor, ele vai armazenando 1, depois o 3 e tal. Aí, se você digitar início, você volta para o começo. Por que esse cara aqui, eu criei esse evento? Porque às vezes você está lá no meio do jogo e você fala, pô, velho, não gostei desse caminho aqui, acho que eu fiz uma decisão errada, vou voltar no começo do jogo. Ou você perde e lá aparece uma mensagem, olha, se você quiser voltar para o começo do jogo, digite início e aperte seguir. Então, vamos fazer uma simulação disso. Né? Vamos aqui no nosso joguinho, ó. Então, vou botar aqui na ordem como se eu estivesse jogando. 0-1, depois 0-2, né? Que primeiro é tutorial, mas aí eu já estou pulando umas etapas aqui. 0-3, depois de 3 ele vai e manda ir para 1, para 5. Eu vou para 1 que eu quero aceitar a missão. Estou indo rápido aqui porque a gente já viu essas partezinhas iniciais. Pronto. O que acontece? Ó? Quando eu digito aqui inventário, aí aparecem todos esses itens. Quando eu digito aqui caminho, apareceu aqui o 1. Antes apareceu o quê? Você não tem nada de útil e você não, né, que é na parte do inventário, e você ainda está na fase inicial, que é a parte do caminho. Só que vamos supor que eu fiz um caminho ruim, eu perdi, né, e aí eu tenho a possibilidade de zerar isso aqui sem fechar e ter que abrir o jogo de novo. Nesse caso aqui não tem problema, porque o jogo carrega muito rápido, mas se for um jogo mais complicado, né, você tem que ter essa opção. Então o que acontece? Você pode aqui, ó, digitar aqui a palavra início, e apertar seguir. Nesse caso, olha só, se eu apertar inventário, até o momento você não tem nada de útil, e caminho, ó, você está na fase inicial, zerou. Aí ele fala, ó, tem uma frasezinha quando você aperta início, ó, digite 02 para retornar o começo da história, porque a história na verdade começa em 02, 01 é só ensinando a jogar. Aí 02 começa a contar a história do personagem, se não me engano, depois 03 contar a missão dele e por aí vai, tá certo? Então foi o primeiro evento que eu configurei. Então, ó, depois que você aperta, o início aparece essa barra, digite 02 para retornar ao começo da história. O caminho trilhado e o inventário retornam ao que era no início da história. Você poderia até, inclusive, já colocar ele para já estar na parte 02 também. É possível. Mas, aí eu botei aqui para ele digitar. Mas aí você pode pular um passo mais à frente. Aí vem o seguinte, as funções dos botões. Aqui eu tenho 3 botões que funcionam do mesmo jeito. Caminho, inventário e tutorial.
é um Ctrl+C, Ctrl+V do outro, com modificações apenas em partes bem específicas. Se você compila o jogo, você está vendo aqui, ó, seguir, inventário, caminho, tutorial. Então você tem esses 3 botões aqui que têm funções semelhantes. Exceto esse seguir aqui, que tem uma função diferentezinha, e o exit também que sai, né, esses 3 aqui são iguais. Do ponto de vista computacional mesmo, são a mesma coisa, mesma ideia. Olha só, se o evento for caminho, ou seja, se o usuário pressionar, o jogador pressionar o botão caminho, esse Windows Image.png será atualizado para o update, né, aí vai sofrer uma atualização para caminho.png. Visível true, né, para ela ficar visível. O que é isso? Ó, no layout, assim que a gente abre o jogo, ele carrega uma imagem em branco. Tá certo? Que é essa aqui, ó, image.png. Ele está aqui nessa pasta, ó. Eu não sei se você acompanhou os vídeos, né, tudo direitinho, mas as imagens que vão aparecer durante o jogo, né, elas já ficam aqui. Então aí o programa só chama elas. Então essa aqui é a minha imagem, tá um quadrinho em branco, né, minha primeira imagem. Que é logo quando a gente abre o jogo, ó. Então isso aqui é uma imagem, tá certo? Aí ela é atualizada. Se eu apertar caminho, o que acontece? Parece que a frase, né, atualizou aqui o campo de texto e atualizou aqui para figura chamada caminho. Ó, update, aqui ó, update caminho.png. Então ela atualizou, update é atualizar, né? Então, caminho, ó, tá vendo? Então ela atualiza para essa figura. Os outros funcionam basicamente do mesmo jeito, ó. Certo? Agora aqui tem 2 possibilidades de frase. Se o caminho, a lista que armazena o caminho for vazia, você ainda está na fase inicial, vai ser impresso lá no campo de texto. Do contrário, vai imprimir caminho, aí tem esse código aqui meio complicado para print, né? Normalmente, se você quisesse imprimir o caminho, você colocaria assim, ó. Opa. Print, né? Vou botar um F aqui especial, botaria assim, caminho, 2 pontos, abre aspas, caminho. É um print que eu uso muito, né? Quem já viu o vídeo meu sabe que eu uso muito esse print aqui. Que é um print que ele consegue ter uma string e também ter uma variável lá dentro. O problema dessa forma aqui é o seguinte, é quando o caminho ele não é vazio, porque quando ele é vazio aparece essa imagem, essa mensagem aqui. Mas quando ele não é, o que acontece? Ó, vamos aqui. Ó. Se eu clico em caminho, beleza, não teve nada. Mas, se eu boto aqui o evento 1 e depois o evento que sucede o evento 1, digamos o 3, e aperto seguir, quando eu apertar caminho, ó, ele vai imprimir 2 coisas. Primeiro, esta lista aqui e depois esses valores assim. É o mesmo objeto, só que aqui ele imprimiu o quê? A lista completa, com chave, com aspas, com tudo. Mas eu queria só os elementos da lista. Aí, ao invés de usar o print comum, que é este aqui, você vai usar este aqui, que é caminho, né, a palavra string, vírgula, aí você vai dizer o elemento de separação dos elementos internos. Aí o elemento interno é ponto join caminho. Tá certo? Eles vão ser separados por vírgula. Se eu quisesse ser separado sem vírgula, só por um espaço, ó, eu bastaria botar o quê? Essas aspas aqui, ó, sem a vírgula aqui dentro. Ó. Vamos fazer uma simulação? Botar aqui 1 e 3. Então, ó, 1 e 3, não tem uma vírgula no meio. Aí se eu quiser a vírgula no meio, eu boto uma vírgula aqui no meio. Beleza? Então aqui tem a explicação de cada parte, né? Porque aí eu considero que eu estou fazendo um programinha para outra pessoa, então é bom você botar umas explicações. Eu também para você no futuro, né? Pô, como é que eu fiz? Para que serve isso aqui? Você já coloca lá, tá certo? E aí inventário do mesmo jeito. Quando o indivíduo clicar no botão inventário, a imagem inicial lá do layout padrão, né? Que é essa aqui, ela vai ser atualizada pela imagem inventário. Tá aqui, ó, na pasta também, ó. Tá aqui, ó, inventário, cadê? Inventário. Aqui, ó, a mochilinha que aparece. E da mesma forma, o tutorial, ó, o velhinho lá ensinando as crianças, tá certo? Então, o código em si, ó, se você olhar, é muito parecido, os 3, ó, esse, né? Agora, o inventário, assim como caminhos, podem ser vazios. Aí você tem uma frase, ó, você ainda está na fase inicial, e no caso do inventário, você ainda não tem nada útil, importado de útil. Caso não seja vazia, pronto, imprime-se o inventário. E aí, tutorial. O que é no tutorial? Aqui, tutorial é mais simples um pouco, né? Aqui eu tenho que a imagem em branco, ela vai ser atualizada pela imagem tutorial que a gente acabou de ver. E aí vai aparecer também um texto, né? Que é aqueles 3 tópicos, 1, 2 e 3. Tá certo? Aí você falou, professor, não seria bom você ir programando e explicando o texto? Olha,
Esse projeto aqui, a ideia dele, gente, é dividir bem as coisas, né? Por isso que eu estou botando na playlist, né, projetos, e a proposta aqui é o quê? Estou falando de um livro-jogo. Então, primeiro eu botei lá uma motivação inicial, eu contei, mostrei já funcionando o aplicativo, né, tal. Aí depois eu falei, olha, vamos construir a história primeiro escrita ou digitada, sem programação. Então aí eu fiz um esquema, depois fiz um resumo, depois escrevi a história, depois fui para a fase de refinamento, cada um desses foi um vídeo. Depois, nessa parte aqui de implementação, aí a gente divide mais, ou seja, a ideia aqui é que você entenda cada parte, não embola o meio de campo. Porque às vezes você tem ideia de fazer um livro-jogo, ou até mesmo usar partes aqui para outra coisa, né? Qualquer. Mas você, ao começar a fazer, você se embola tudo. Você já começa programando aqui, fazendo a história e tal. E essa parte da história já está toda pronta. Está até aqui no Word, ó. Então depois, quando você vai para a programação, basicamente é o quê? Você chega aqui, ó, copia, cola lá e ajusta o texto. Tá certo? Eu não vou entrar mais no mérito da história em si, mas só da implementação. Beleza? Então, claro, um texto desse, por exemplo, eu quero inserir esse texto aqui, ó, só vou dar um exemplo aqui, ó. O texto da missão. Vou botar só esse pedacinho aqui. Então, obviamente, em algum ponto do código eu teria que ter um print, né? Eu teria que ter um print, abre aspas, copiaria, né? Aqui eu dei um errinho, deixa eu ver aqui. Só, então, eu copiaria, vamos pegar só esse pedacinho aqui. Vamos supor que é um eventinho menor. Pronto. Aí você vê que ele vem meio desconfigurado aqui, né? O que é que acontece? Você vai dando um enter aqui, ó. Esses enters que você dá aqui, eles não saltam lá no texto. Quando vai aparecer lá, não salta. Para você saltar dentro do texto é o /n. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu acho que quem está nessa fase aqui já sabe dessas coisas, tá certo? Mas assim, eu estou me preocupando aqui só com a programação, beleza? Aí beleza, venci dos botões, né? Aí você vai alterando, quero mudar o nome do tutorial, né? Mude, né? Veja o que altera, mudou aqui, mudou o que lá, mudou onde, né? Isso aí a gente já viu no layout, não vou fazer de novo. Aí vem a parte dos eventos, que são os acontecimentos. Aqui, novamente, é muito parecido com os botões, é tudo igual. Só que aqui vai ser um evento condicionado por duas coisas, nos botões é só por uma. Quando eu aperto lá, por exemplo, inventário, caminho ou tutorial, eu só aperto o botão. Aqui vai ser o seguinte, vai ser apertar o botão seguir e verificar a variável inserida pelo usuário, user input. Então, ó, se o evento for igual a seguir e o user input for igual a 0-1, vai aparecer isso aqui, ó, a imagem. Essa imagem vai ser atualizada para a imagem 0-1. Quem é a imagem 0-1? Vamos lá na página, ó. Image.0-1, que é de um cara assim meio espantado, né? Tipo, você entendeu, né? Tipo assim, zombando, né? Botei essa imagem assim. Então vamos lá, ó. Vamos aqui fazer o teste, ó. Então, aperte o tutorial para começar. Aí ele fala que aperte 0,1, né? Para ver se você entendeu. 0-1. É a pessoa. Entendeu? Achei que não, né? Achei que você não tinha entendido. Mais ou menos assim. Então, perceba que eu atualizei a imagem, então tem um comando aqui que é o quê? O update, né? Esse image.png, que é a principal, para image 0-1.png, que está na mesma pasta. Aí pronto, aparece a frasezinha, tudo do mesmo jeito que os botões, né? Todo botãozinho está associado a uma frasezinha do mesmo jeito. Aí aqui vem a mesma coisa, se o evento for seguir, o botão seguir e 0-2, aí de novo, uma imagem atualizada e aí aparece um texto correspondente. Aí se o evento for 0-3, ou seguir 0-3, aí muda um pouquinho. Que é o seguinte, se você ler a parte 0-3, vamos ler ela aqui rapidinho, ó. Vou digitar aqui 0,3 direto, certo? Eu teria que passar por 0,1, 0,2, né? Mas vamos botar 0,3. Após sua condecoração como mais novo clérigo do tempo de Amis, né, Josh Kilman, também clérigo da luz, responsável por você até então, se aproxima de você e diz: olá, mais novo sacerdote da luz, estou feliz em ver chegar até aqui. Saiba que muitos almejam chegar, seguir o caminho da luz, mas poucos conseguem perroê-lo sem ofuscar com o seu brilho intenso ou se desviar para as terras. Hoje começou a jornada. Tome aqui sua massa, armadura de metal e escudo. Entendeu? 3 itens. Pode ser que esses 3 itens não sejam relevantes para a história, né? Nesse caso aqui eu botei mais a título de exemplo. Relevante aqui para a história só tem um item, mas eu não vou falar o 2, né? Não vou falar para não gerar spoiler para quem não jogou ainda, tá certo? Mas aí o que acontece? Olha só, aqueles itens lá, inventário, né, aquelas variáveis, inventário e caminho, elas eram listas vazias, né? Então, quando eu digito 0,3, essa lista vazia vai aprender essa palavra massa, armadura de metal e escudo. Tá certo?
A imagem atualiza do mesmo jeito, né? Imagem.png para a imagem 03. E aqui aparece um texto também. Então, olha só, vamos fazer essa simulação aqui. Então, ó, antes do inventário não tinha nada. Eu vou clicar aqui em inventário, nada. Até o momento você não tem nada de. Quando eu passei pela parte 0-3, vou apertar seguir, que eu vou no inventário, ó, massa, armadura de metal e escudo. Olha que massa. Então, assim, olha que massa, né? Tem uma massa ali, né? Ficou assim um trocadilho interessante. Então, o que que acontece? Você percebe que agora você quer esses 3 itens e você pode consultá-los a qualquer momento. Tem até uma passagem aqui que seria uma bússola, depois você percebe que a bússola está quebrada, né? Aí a gente vai passar por essa parte também, tá certo? Então, a mesma ideia. Então, aqui ele aprendeu o quê? Itens novos no inventário. Então, você usa esse comando, inventário.append, e aí você bota a string, tá certo? Massa, armadura de metal e escudo, tá certo? Aí aqui, ó. Se o evento for seguir e você digitar 1, aí ele ganha mais outros 2 itens, que é um pergaminho e uma bússola, tá certo? Então, quando você digita 1, por isso que você tem que sempre ir olhando para o inventário. Ó. Você digitou 1, seguir. Como eu digitei 1 direto, gente, não vem massa, escudo e coisa. Eu teria que digitar 03 e depois 1, né, que é a lógica do jogo. Mas eu estou só no 1. Ó. Vamos lá no inventário, ó, pergaminho e bússola. Certo? Então, do mesmo jeito que o de cima. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí vem um textozinho tal, padronizado. Aí, uma coisa interessante. A partir do 1, o caminho, ele appende 1. Ó. Antes 0-1, 0-2, 0-3, nessa ordem, não tem nada aprendido. Você até poderia botar, ó, caminho appende 0-1, 0-2, 0-3. Mas como não faz parte da história em si, né, só das explicações e da concepção do personagem, quem é, situando, né, na história, aí nada ocorreu ainda, então eu não salvei isso. Mas você pode criar um append lá antes, naqueles itens. Então ele vai aprender 1, ó. Então a lista lá vazia do caminho vai receber 1. Aí todo evento que eu coloquei, são 20 eventos possíveis, todos eles são aprendidos em cada etapa correspondente, tá certo? Então tá aí o texto, a mesma coisa. Aí chega nessa parte aqui, a mesma coisa, aperte seguir 2, caminho append 2, a imagem é atualizada para a imagem 2, image, né, .png para image 2. Aí aqui no 3 aqui uma coisa interessante. Quando você vai para o 1, o 1 indica para você ir para 3, lá no acontecimento do jogo, ó, vou aqui, ó, vou clicar aqui em 1. Seguir. Aí o meu inventário, só que por 1, viu? Antes eu teria ganho mais coisas se eu tivesse seguido a história. Por isso que não pule etapas, isso pode dar problema. Então, ó, 1 eu vou clicar em inventário, pergaminho e bússola. Só que aí, quando você lê o texto, ele fala, vá para 3. Aí que você vai para 3, você, se você clicar aqui em inventário de novo, pergaminho e bússola quebrada. É porque nessa cena aqui, ao ver a bússola, ver os equipamentos dele, que ele vai levar para a viagem, que ele vai fazer para outra cidade, ele percebe que a bússola estava quebrada. Então você não tem mais uma bússola, mas sim uma bússola quebrada. Como é que isso é feito? Da mesma forma, ó, eu vou ter, se a bússola está no inventário, então o inventário remove a palavra bússola e o inventário aprende a palavra bússola quebrada. Olha que legal. Então remove, para remover um item de uma lista, e append para ele aprender. Isso aqui, gente, é geral. Às vezes você tem um cadastro lá no nome de pessoas e você quer remover o nome de uma pessoa. Pô, é esse comando. Você quer, digamos assim, inserir um novo comando. É esse comando ali, né? De inserir é o append. Então, assim, o que tem aqui nesse projeto é muito mais geral, é muito mais além. Claro que a minha ideia aqui é o quê? Usar nesse caso específico, beleza? E aí você tem aqui caminho.append 3, porque você está no evento 3. E aí a imagem, novamente, ela é atualizada e novamente tem um texto para a pessoa ler e tomar uma decisão. Aí no input, a mesma coisa no 4. Se seguir, aperte 4, ele aprende o 4, a imagem atualizada tem um texto. No 5, a imagem, né, ele aprende o número 5, a imagem atualizada tem um texto. E por aí vai. Né? Em alguns casos, né, você percebe o seguinte, ó, que você perde na história. Por exemplo, 5 você perdeu na história. É aquela questão do início que eu falei. Ó, digite início para jogar novamente. Aí digite início e aperte seguir, né? Eu esqueci de botar aperte seguir. Aí aparece aqui o autor, Alan e tal, né? No final da história aparece, né? Nos finais que você ainda não terminou o jogo, quer dizer, que você terminou por ter perdido ou por ter chegado no final principal, ou nos finais principais. Aqui eu só tenho um final principal, tá certo? E aí funciona do mesmo jeito, gente. Tudo muito semelhante. Tem evento que leva a outros eventos e tem eventos que são fins de história. Fim, acabou. Tá certo? Então, é isso aí. Então a ideia é a mesma. Por isso que eu falei, né? Eu botei aqui no início, né? Botei bem assim, sugestão, crie sua própria história a partir desta, porque
Basicamente, né, o que você tem aqui é algo bem simples. Se você parar para observar, né, olhar para o layout deste tamanho e olhar para a parte de eventos toda repetitiva, você não tem muita coisa para você conseguir fazer um livro-jogo. E esse é o objetivo nosso, fazer um livro-jogo. Não é ensinar programação. Obviamente, programação aqui para nós, a gente acaba aprendendo um pouquinho, né? Se você não conhecia, não sabia fazer um objeto como esse, né? Uma estrutura como essa, você aprendeu. Mas o nosso objetivo aqui é fazer um livro-jogo. Claro que, né, depois da gente jogar, próximo vídeo, a gente vai estar jogando em uma partidinha completa, né? Aí a gente vai estar comentando algumas possibilidades, né? Que você é professor, quer usar isso aí, achou legal para usar para outras coisas, né? Então eu vou dar algumas ideias, até alguns projetos que eu venho fazendo aí, pensando pelo menos em fazer, de coisas que você pode utilizar, né, essa ideia do livro-jogo para estar fazendo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. De qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até o próximo. No próximo a gente vai jogar, né, o nosso livro-jogo completo, do início ao fim. Umas 2, 3 vezes, vai que a gente perde, né, alguma vez, né? Então a gente vai estar jogando aí pra gente testar, né? Que é uma outra fase do projeto também. Eu não vou nem botar a jogar como divertimento, mas é uma outra fase. Terminou um projeto, roda ele, tá funcionando bem, porque às vezes você tá vendo ele aqui, mas às vezes você não tá vendo ele como um jogador mesmo da história, jogando uma partidinha e tudo mais. Então é importante, e aí vai ser a fase final do nosso projeto, que é a análise do que foi feito. Tá certo? Então é isso aí. Até a próxima.